Oi pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje falar de mais um vídeo da playlist de Cálculo 1, na parte de derivadas, a parte 8 sobre derivadas, ainda sobre regras de derivação. E hoje o objetivo principal é entender a derivada da função exponencial e da função exponencial natural, que é aquela exponencial cuja base é o número e, o número de Euler. Então, para entender melhor isso, a gente vai, nessa aula, definir o que é esse número de Euler, o número e, para entendermos a função exponencial e elevado a x e por que a derivada da função exponencial natural é a própria função exponencial natural, tá certo? Então vamos começar. Então, dentro das regras de derivação, a gente vai pensar inicialmente como uma função exponencial genérica, uma função exponencial da forma a elevado a x, tá? Então, se eu quero calcular a derivada de uma função desse tipo, qualquer que seja o valor de a, nós vamos utilizar a definição de limite para encontrar a sua derivada. Então, a derivada da função, a gente já sabe que é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o h vai para zero. Então, fazendo as substituições de x por x mais h e de x aqui na função, o que nós vamos ter? O f de x mais h é ir na função e trocar o x por x mais h. Então, vai ficar a elevado a x mais h. O f de x é deixar o x como ele está, Então, é a própria função a elevado a x. Então, esse é o limite. Aqui nós temos uma soma no expoente da base a, Então a gente pode separar isso como um produto de duas potências, a elevado a x vezes a elevado a h, e aí aparece a elevado a x nas duas parcelas, e portanto o a elevado a x pode ser colocado em evidência, como está aqui. Então esse aqui é o limite, que a gente quer calcular, e ele representa a derivada dessa função a elevado a x. Aí observem o seguinte. Esse limite, como o a elevado a x que aparece aqui não depende do h, esse a elevado a x está fazendo o papel de uma constante aqui. Então ele pode sair do limite. Tá? Então ele pode ser escrito assim, a elevado a x vezes esse limite aqui. Só que observem que esse limite a gente pode pensar o quê? Nós vimos agora há pouco que a derivada da função é esse limite. Só que esse limite, percebam que se nós trocarmos o x aqui por zero, o que vai acontecer? Vai ser o f' de zero, do limite de a elevado a zero vezes essa parcela dividido por h, quando h vai para zero. Só que a elevado a zero é igual a 1, então isso coincide com esse limite aqui. E esse limite é exatamente esse que está aqui, destacado, tá vendo? Então, na realidade, esse limite que aparece aqui coincide com o f' no valor zero. Então, a gente pode trocar o limite que aparece aqui por f' de zero. Então, vai ficar que f' de x é f' de zero, que é esse limite, vezes o a elevado a x, que é o que apareceu aqui. Tá? Então, a derivada de qualquer função do tipo a elevado a x é a própria função derivada aplicada no zero, vezes a função a elevado a x. Beleza? Então, a gente encontrou esse resultado. Só que o que a gente vai fazer agora? Vai ter que encontrar, para cada função, o valor desse f' de zero. Então, a gente não quer isso. A gente quer encontrar um valor de a que faça com que f' de zero seja mais simples de determinar, para que a derivada seja mais fácil de ser encontrada. E uma forma de fazer isso é procurar os valores de a que fazem esse f' de zero ficar igual a 1. Concordam comigo? Se o f' de zero for igual a 1, eu garanto que essa derivada vai coincidir com a própria função, porque aqui eu vou trocar por 1, vai ficar 1 vezes a elevado a x, que é o próprio a elevado a x. Só que isso não acontece para qualquer valor de a, é para algum a específico. E é esse o objetivo dessa primeira parte da aula de hoje, determinar qual que é o número a que vai ter essa propriedade, que vai fazer com que na hora de calcular esse limite aqui, o resultado dele, que é o f' de zero, seja igual a 1, porque a derivada da função vai ser igual à própria função. E pelo que a gente já falou, como a derivada da exponencial natural é ela mesma, já vai significar, a gente já pode adiantar aqui, que o valor desse a vai ser o que nós vamos chamar de número de Euler, o número e, porque ele é o único número que eu colocar aqui na base da função, que vai fazer com que esse f' de zero seja igual a 1 e que, portanto, a derivada da função vai ser igual à própria função. Mas como fazer isso? Vamos ver agora. Vamos pegar dois casos particulares, onde o a é igual a 2 e onde o a é igual a 3. Aí esse limite, que a gente já viu que corresponde à derivada da exponencial no valor zero, vai poder assumir duas formas. Uma quando a é igual a 2 e a outra quando a é igual a 3. Então, eu vou ter esse formato e esse também. Então, se a gente conseguir calcular esse limite aqui,
a gente vai ter uma estimativa da derivada da função aplicada no zero, quando a é igual a 2, e a mesma coisa, só que quando a é igual a 3. Né? Então, para encontrar isso, o que a gente faz? Faz o valor de h se aproximar cada vez mais de zero nos dois casos e vamos encontrar as estimativas para a derivada de cada um desses casos quando x é igual a zero. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Se eu pegar o a e ir substituindo por valores cada vez mais próximos de zero, olha o que acontece com esse limite quando a é igual a 2. Ele vai se aproximando de 0,6932. Se eu substituo por 3, que seria nesse caso aqui, ó, esse limite, né, vai se aproximando de 1,0987. Então quer dizer na prática o seguinte, se o a for igual a 2, o f' de 0 é aproximadamente 0,6932. Se o a for igual a 3, esse limite, que é a derivada da função aplicada no zero, né, vai se aproximar de 1,0987. E a gente quer que o resultado seja igual a 1. Lembra disso? Para facilitar o cálculo da derivada. Então observem que se o a for 2, fica um valor abaixo de 1. Se o a for 3, fica um valor acima de 1. E a gente quer o valor exatamente igual a 1. Ora, se 2 é pouco e 3 é muito, é porque esse valor tem que estar entre 2 e 3, correto? O valor de a que faz o f' de 0 ser igual a 1 tem que ser algo entre 2 e 3, porque o 3 nós vimos que fica acima de 1 e o 2 nós vimos que fica bem abaixo de 1. Né? E observem que ele vai ficar mais próximo do 3 do que do 2, olha só, porque o 3 gera um valor bem próximo de 1, só que um pouquinho maior. E o 2 fica um valor bem abaixo de 1. Né? Então, isso já nos dá uma ideia de onde esse valor vai estar. É comum, nesse caso, ao invés de chamarmos esse valor de a, como ele vai ser um valor específico, importante, a gente denota esse valor pela letra e. Esse é o número de Euler, tá? E a gente então vai definir esse número de Euler de que forma? Esse e é um número tal que esse limite que nós estamos procurando, que é a derivada da função aplicada no zero, tem que ser igual a 1. E como nós vimos aqui, ele está entre 2 e 3, e provavelmente muito mais próximo do 3 do que do 2. Né? E tem como, com alguns cálculos específicos, estimar que o seu valor aproximado, com 5 casas decimais, por exemplo, é 2,71828. Tá? Esse é o número de Euler. Tá? Aqui uma aproximação dele, porque na realidade ele é um número irracional. Ele tem representação decimal infinita, então ele tem infinitas casas decimais e é não periódico. Tá? Então, geometricamente, o que vai significar isso? Que de todas as infinitas possibilidades para funções exponenciais do tipo a elevado a x, eu posso trocar o a aqui por infinitos valores, né? Quando eu trocar o a pelo número de Euler, pelo número e, essa função que vai aparecer, o e elevado a x, que é a que a gente chama de função exponencial natural, ela é exatamente aquela em que a reta tangente da função no gráfico, no ponto 0, 1, vai ter inclinação, que é dada por f' de 0, né, igual a 1. Então, quer dizer que lá no gráfico da função e elevado a x, no ponto 0, 1, a tangente que nós passarmos a esse ponto nesse gráfico vai ter uma inclinação, que é o f' de 0, que é com certeza igual a 1. Ok? Então, aqui eu coloquei um gráfico para ilustrar isso. Ó, o gráfico da função 3 elevado a x, aqui em vermelho o gráfico da função e elevado a x, e em azul o gráfico da função 2 elevado a x. Percebam que a e elevado a x ele está mais próximo da 3 elevado a x do que da 2 elevado a x. Por quê? Porque o e, que é a base, é mais próximo do 3 do que do 2. Nós vimos que ali é aproximadamente 2,7. Né? Agora um gráfico só para a função exponencial, para a gente entender mais claramente o que está escrito aqui. Ó. Então quer dizer que lá no gráfico da função exponencial, a função e elevado a x, no ponto 0,1, que é esse aqui, ó, a inclinação da reta tangente a esse gráfico passando por esse ponto, então a inclinação dessa retinha verde é exatamente igual a 1. É isso que significa isso que a gente encontrou. Então, a única base para a função exponencial que vai fazer com que no ponto 0,1 a inclinação seja igual a 1 é quando a base for o número de Euler, o número e. Tá? Para qualquer outra função exponencial, a 3 elevado a x, 2 elevado a x ou qualquer outra, no ponto 0,1, a inclinação da tangente que passar pelo gráfico não vai ser igual a 1. Só para essa que isso acontece, beleza? Então, como nós vimos,
Quando A é igual ao número de Euler, f' de 0 é igual a 1. Aí vai seguir o seguinte, a derivada da função exponencial geral, nós vimos que é f' de 0 vezes a própria função, a elevado a x. Só que nós estamos trocando aqui o A pelo número de Euler, pelo E, então vai ficar assim. E quando o A é igual a E, nós vimos que o f' de 0 vai ser igual a 1, porque o f' de 0 representa a inclinação. Então fica 1 vezes E elevado a x, que é o próprio E elevado a x. E daí que sai a regra da derivada da função exponencial natural, que é o f' da função exponencial coincide com a própria exponencial, tá? Então, derivada da função exponencial natural, que é essa aqui, E elevado a x, é dx de E elevado a x, né? A derivada em relação a x da função E elevado a x é a própria função E elevado a x, ou usando a notação com linha, a derivada, né, E elevado a x' é a própria E elevado a x. Então, portanto, a derivada da função E elevado a x é ela mesma, ou seja, a função E elevado a x coincide com a sua derivada. E para treinar um pouco mais isso, vamos resolver aqui alguns exercícios. Então, o primeiro é, dada a função E elevado a x menos x, encontrar a sua derivada primeira e a derivada segunda. Então, para resolver, a derivada primeira é pegar a função original, né, e derivar. Então, é o E elevado a x menos x'. Derivada de uma soma ou da subtração, a gente já sabe que é a subtração ou soma das derivadas. Então, aqui eu posso separar, derivar cada uma delas. Então, fica ex' menos x'. Acabamos de ver que a derivada de E elevado a x é a própria E elevado a x. E a derivada de x, nós já vimos nas aulas anteriores, que é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui E elevado a x menos 1. Portanto, a derivada dessa função é E elevado a x menos 1. Já a derivada segunda, a gente sabe que é a derivada da derivada primeira, certo? Então, derivar duas vezes é pegar a função derivada uma vez e derivar esse resultado novamente. Só que a função derivada primeira a gente já achou, é E elevado a x menos 1. Então, aqui nós vamos trocar f' de x por E elevado a x menos 1. E aí fica a derivada desse resultado. Pelo mesmo raciocínio, a gente pode separar, fica E elevado a x' menos 1', a derivada de uma constante, né, que a gente já sabe que é igual a zero. Então, a derivada segunda dessa função, a função E elevado a x menos x, é a própria função E elevado a x, beleza? No segundo exercício, em que ponto da curva E elevado a x, né, da curva da função E elevado a x, a sua reta tangente vai ser paralela à reta y igual a 2x? Então, a gente tem que entender isso com mais cuidado, né? Para começar, eu coloquei aqui novamente o gráfico da função exponencial natural, a E elevado a x. E aqui coloquei também o gráfico da reta y igual a 2x. Está aqui, beleza? A gente sabe que a derivada da função E elevado a x é ela mesma, né? É E elevado a x, acabamos de provar isso. Então, o que a gente quer? A gente quer encontrar o ponto onde, no gráfico da função exponencial E elevado a x, a tangente a ela nesse ponto vai ser paralela a essa aqui. Então, esse ponto, onde ele estiver aqui no gráfico, ele vai ter uma coordenada x, aqui, que eu vou chamar de A, e vai ter a sua imagem, né? Então, a gente quer encontrar, vamos começar considerando A como sendo a coordenada desse ponto procurado lá no eixo x. Então, aqui no eixo x, tem que ter um valorzinho A, que vai ser levado no ponto aqui do gráfico, que vai ser o ponto onde a tangente vai ser paralela a essa reta. Então, a imagem desse valor A pela função, que é E elevado a x, né? Se eu projetar esse A lá na função E elevado a x, a imagem dele, como a função é E elevado a x, vai ser E elevado a A, né? Porque esse valor de x, no caso, vai ser o número A aqui que nós tomamos como coordenada. Então, o A está aqui, vou projetar ele, a sua imagem é o E elevado a A, tá certo? O que a gente quer então? Descobrir quais devem ser, ou qual deve ser o valor do A, para que, de fato, o ponto que ele vai determinar aqui gere uma reta tangente ao gráfico que vai ser paralela à reta verde. Então, esse ponto aqui que a gente quer determinar, o ponto de coordenadas A e E elevado a A. Então, vou ter que ter uma reta aqui, tangente a esse gráfico nesse ponto, que seja paralela à reta verde, né? Só o que tem que acontecer para que a reta tangente nesse ponto procurado seja efetivamente paralela à reta y igual a 2x? Duas retas são paralelas
as inclinações que elas fazem são iguais, tá certo? Então, o que eu preciso é que as inclinações dessas duas retas sejam iguais. Só que a inclinação da reta y igual a 2x, a gente já conhece. A inclinação dela é 2, porque a inclinação é o valor do coeficiente angular aqui para esse tipo de reta, beleza? Então, encontramos a inclinação da reta, e aí a inclinação do gráfico da função naquele ponto, né, o x igual a A, tem que ser igual. Só que o que é a inclinação da tangente a essa curva nesse ponto x igual a A? Eu ir na derivada, lembra? A derivada da função te dá a inclinação da reta tangente. Só que a derivada a gente já viu que é igual à própria função. Então, a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto coincide com o y' de A, que é simplesmente trocar lá no e elevado a x, o x por A. Então, coincide com e elevado a A, porque a derivada e a função são iguais, né? Então, y' de A, que é igual a e elevado a A, corresponde à inclinação da reta tangente à curva nesse ponto A, e elevado a A. Então, como as duas inclinações precisam ser iguais, quer dizer que a inclinação 2 da reta que a gente já conhece tem que ser igual à inclinação e elevado a A do ponto que nós estamos procurando. Então, obrigatoriamente deve valer que e elevado a A, que é a inclinação da tangente lá na função exponencial, tem que ser igual a 2. E aí, para encontrar o valor de A aqui, basta a gente aplicar a função exponencial em ambos os lados. Então, aqui, como a exponencial e a logaritmo natural são operações inversas, né? O ln de e elevado a A coincide com o próprio A. Então, aqui nós vamos ter que o A é o ln de E. E aí acabamos de encontrar o A, né? Então, o ponto procurado é o ponto de coordenadas A, e elevado a A, só que o A a gente acabou de ver que é ln de 2, e o e elevado a gente já tinha determinado aqui, ó, o e elevado a A é igual a 2. Então, esse é o ponto procurado. O que significa que nesse ponto, que vai ser esse aqui, ó, o A é ln de 2 e o e elevado a A é 2, exatamente nesse ponto, nós temos uma reta tangente à curva, com certeza vai ser paralela à reta y igual a 2x. Beleza? Então fechamos por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, tchau!